De um dos lagos mais tóxicos do mundo, há uma piscina em ebulição vermelho-sangue que se parece com as profundezas do próprio inferno. Vamos ver 10 corpos d'água aterrorizantes ao redor do mundo, em que você nunca deve nadar. Sério, nem mesmo um mergulhinho. Número 10. New Smyrna Beach. Todo mundo adora um dia na praia, certo? Sorvete na mão, bronzeamento na areia quente, antes de dar um mergulho refrescante no mar. Bom, talvez não essa última parte, pelo menos não nessa praia da Flórida. Esse trecho da costa leste dos Estados Unidos não é apenas um destino popular para os amantes da praia, mas também é reconhecido como um dos melhores locais de surf do mundo. Não se apresse para pegar sua prancha ainda, porque espreitando logo abaixo das ondas se encontra uma das maiores e mais populares zonas de encontro de tubarões, conhecidas pelo homem. Frequentada pelo agressivo tubarão cabeça chata, a praia de New Smyrna tem uma das maiores taxas de ataque de tubarão registradas no mundo, sendo responsável por 1/3 de todos os ataques em 2008. Na verdade, o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão reconheceu essa praia como a capital mundial do ataque de tubarão. E os cientistas estimaram que você provavelmente vai estar a 10 metros de uma dessas criaturas dentuças a qualquer momento enquanto estiver nadando. Esse é definitivamente um lugar onde você entra na água por sua própria conta e risco. Número 9. Berkeley Pit. Este enorme corpo de água artificial em Butte, Montana, tem 523 metros de profundidade e foi originalmente usado como uma mina de cobre quando foi inaugurado em 1955. Porém, depois que os tubos de drenagem foram fechados em 1982, as águas subterrâneas das áreas vizinhas começaram a diminuir lentamente, enchendo o poço, criando um delicioso coquetel de metais pesados e produtos químicos perigosos como cobre, arsênio, cádmio, zinco e ácido sulfúrico. Delícia! Como resultado, a água que tem um tom de ferrugem em sua superfície e supostamente a cor de detergente em profundidades, agora tem um nível de pH de 2,5, que é próximo ao nível de Coca-Cola ou suco de limão. No entanto, se essa combinação fatal de bebida gasosa ácida ainda é o bastante para te atrair, fique sabendo que você não seria o primeiro a se dar mal por ali. Em 1984, um bando inocente de gansos da neve decidiu se refugiar no lago uma noite, e todos os 342 pássaros foram encontrados mortos no dia seguinte, com seus órgãos internos gravemente queimados pela água tóxica. Número 8. Lagos explosivos. Não estou brincando. Esses são mesmo lagos que podem explodir e engolir você a qualquer momento. O Lago Nyos e o Lago Monum, em Camarões, e o Lago Kivu, em Ruanda, são exemplos excelentes de um mergulho arriscado que pode significar rapidamente sua morte prematura. Então, não é nenhuma surpresa que eles se tornaram conhecidos como os Lagos Assassinos, o que meio que soa como um filme de terror dos anos 80. Piadas à parte, esses lagos são imensamente perigosos, porque são formados acima de poços de magma vulcânico quente, que ao liberar metano e dióxido de carbono na água com pressão bastante, pode causar o que é conhecido como uma reviravolta do lago. Embora muito raro, quando esse fenômeno natural ocorre, ele cria uma grande nuvem de dióxido de carbono mortal que irrompe pela água, no que é cientificamente conhecido como uma erupção límbica. Esses lagos assassinos já causaram devastação em massa. 37 pessoas morreram sufocadas após uma erupção de gás mortal no lago, em 1984. E apenas 2 anos depois, em 1986, uma explosão catastrófica no Lago Nyos matou 1.700 pessoas e 3.500 rebanhos, criando também um tsunami que destruiu cidades e vilas próximas. Número 7. Round Valley Reservoir. De perigoso para absolutamente estranho, aqui está um ponto turístico extremamente popular que muitos nunca pensariam 2 vezes em evitar para um mergulho casual. Mas cuidado, porque uma vez que você entrar na água no reservatório de Round Valley, você pode nunca mais ser visto. Este vale profundo e circular, localizado no condado de Hunterdon, Nova Jersey, parece ser o lugar perfeito para passar uma tarde de verão, e muitos desfrutam de atividades como mergulho, passeios de barco, pesca, acampamentos e caminhadas ao redor do Lago Sereno. A água fria e calma aqui geralmente é um mergulho agradável também. Certamente não é quente o bastante para te ferver vivo, e definitivamente não vai explodir tão cedo. Mas ainda assim, o reservatório de Round Valley mantém a reputação de um dos lagos mais amaldiçoados do mundo. Houve mais de 30 mortes e desaparecimentos misteriosos registrados no reservatório desde 1971, com um incidente notável em 1973, quando 2 irmãos desapareceram depois que seu barco virou inexplicavelmente sob condições calmas. Dezenas de outros corpos não recuperados permanecem nas profundezas aquosas, e com algumas testemunhas alegando que mãos invisíveis puxaram as pessoas para baixo da água cristalina. E você, iria se atrever a mergulhar no Triângulo das Bermudas de Nova Jersey? Número 6. Lago Otikoto.
Se tem alguma coisa que pode fazer você pensar seriamente em entrar num lago perigoso, é um tesouro. E dizem que este pequeno lago na Namíbia, na África, abriga uma fortuna e é mais conhecido como Lago de Ouro. Mas como tanto metal valioso acabou no fundo deste lago pequeno e circular? E por que ninguém conseguiu colher a recompensa com sucesso? Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, o lago serviu como depósito de lixo para as tropas alemãs, que abandonaram todos os tipos de materiais de guerra no lago antes de se renderem em 1915. Canhões, armas de fogo e munições foram deixadas para afundar nas profundezas, e rumores dizem que foram junto com 6 milhões de marcos alemães de ouro, o que tornou o lago irresistível para gananciosos caçadores de tesouros. No entanto, antes de sair correndo para caçar ouro por conta própria, você deve saber que ninguém jamais encontrou ouro nas profundezas do lago, e todo aquele armamento afundado deve ser assustador. Número 5. Chinoike Jigoku, Beppu, Japão. O Japão é o lar de algumas paisagens naturais incríveis, e as fontes do Beppu, no centro de Oita, certamente não são exceção, atraindo mais de 60 mil turistas durante sua Semana de Ouro, com 8 fontes termais naturais conhecidas como onsen. Algumas das águas azul cobalto aqui em Beppu realmente parecem o paraíso na Terra. Porém, não se deixe enganar, porque também abrigam uma série de segredos bastante desagradáveis. Tanto que eles têm um nome local muito mais sinistro: os 8 Poços de Fogo do Inferno. Caramba! O mais ameaçador entre eles, chamado Chinoike Jigoku, também é conhecido como Inferno da Lagoa de Sangue. Deve seu nome delicado ao ferro ácido e argila cheia de magnésio que escorre do solo abaixo, fazendo com que a água e o próprio vapor se tornem completamente vermelhos. Com uma idade estimada de 1.300 anos, não ajuda que o local tenha sido historicamente usado para torturar pessoas e fervê-las até o fim, apenas aumentando sua reputação infernal. Eu provavelmente deveria mencionar que a água em Chinoike Jigoku também pode chegar a impressionantes 78 graus, então dar um mergulho aqui deve ser como se banhar em uma poça de sangue fervente. Ainda parece uma boa ideia? Número 4. Lago Ácido. Muito parecido com o Poço Infernal de Beppu. O próprio nome Lago Ácido deve ser o bastante para fazer você recusar na hora, antes de decidir mergulhar um dedo sequer na água. Esse lago turquesa de cores vivas, localizado na cratera do vulcão Kawah Ijen, em Java, na Indonésia, realmente se parece como um mundo dos sonhos. Um observador inocente pode até imaginar este lago letal como uma bela fonte termal natural, com vistas infinitas das montanhas além. Mas escolha dar um mergulho relaxante nele e você pode virar uma mera pilha de ossos. Talvez uma boa maneira de se livrar daqueles quilos a mais. Isso ocorre porque a água nesse lago tem um pH inferior a 0,3, em uma escala de 0 a 14. Para alguma perspectiva, enquanto 7 é considerado neutro, um pH de 1 é quase o mesmo do ácido de uma bateria, então você só pode imaginar o quão letal a água desse lago pode ser. E a vibrante cor turquesa? Isso é simplesmente o resultado de materiais como ácido clorídrico e sulfúrico dissolvidos na água. Não parece um spa ao ar livre qualquer agora, não é? Número 3. Redemoinho Naruto. Já se perguntou como seria ser sugado por um ralo gigante? Bom, se você quiser descobrir, o maior redemoinho do Japão, localizado no Estreito de Naruto, um canal entre Naruto e a ilha Awaji, em Hyogo, pode ser um local perfeito. Conectando o Oceano Pacífico e o mar interior, o redemoinho Naruto é o 4º redemoinho mais rápido do mundo e é capaz de criar vórtices de até 20 metros de diâmetro, já que a maré move grandes quantidades de água para o mar interior 2 vezes por dia. O ponto de encontro de 2 correntes opostas nesse ponto forma um vórtice poderoso que pode sugar qualquer objeto, ou mesmo um humano azarado, arrastando para o fundo do mar com imensa força. Se você quiser dar uma olhada nesse temível fenômeno natural, deve ser melhor contemplar na segurança da ponte de Naruto, que passa diretamente sobre o estreito. Número 2. Lago Natron. Este lago extraordinário no Vale Rift, na Tanzânia, ganhou recentemente uma reputação quase mítica por transformar qualquer pobre criatura que entrasse em pedra. Os cadáveres mumificados de parte da população nativa de flamingo da Tanzânia, ao lado de morcegos e outros pequenos pássaros, apareceram nas margens desse misterioso lago alcalino, que, como se as coisas não pudessem ficar mais horríveis, é de uma cor carmesim profunda devido aos altos níveis de bactérias que o habitam. Afirmar que o Lago Natron possui algumas habilidades sérias de medusa para imortalizar as suas vítimas é um pouco exagerado, mas os altos níveis de carbonato de sódio, fluindo para o lago das colinas circundantes, são o bastante para calcificar os cadáveres de qualquer coisa que perece do lago, em um processo semelhante à mumificação egípcia.
devido ao seu nível de pH incrivelmente alto e qualidades cáusticas. Um mergulho nesse lago definitivamente queimaria seus olhos e o resto de seu corpo, já que a temperatura de água costuma chegar a 60 graus. Embora o lago em si seja aparentemente raso em algumas áreas, outras partes têm, na verdade, alguns metros de profundidade. E também acredita-se que a superfície altamente refletiva das águas é o bastante para enganar os pássaros que passam a mergulhar abaixo da superfície. Parece até ficção científica. Número 1. Rio Buriganga. Enquanto a maioria dos lagos e rios nessa lista provavelmente vão te matar devido a fenômenos naturais ou incidentes ambientais estranhos, o rio Buriganga, em Bangladesh, é uma armadilha mortal feita pelo homem. O rio passa pela periferia sudoeste de Dhaka, a capital de Bangladesh, e tem sido referido como um rio morto devido às grandes quantidades de resíduos tóxicos que poluem a água, vindos das fábricas de curtimento locais. A indústria de couro de Bangladesh vale cerca de $1 bilhão por ano e é responsável por artigos de couro de luxo em todos os Estados Unidos e a Europa. Mas a indústria de curtimento também esconde um segredo sinistro. Essas fábricas despejam até 22 mil metros cúbicos de lixo tóxico no rio todos os dias, se tornando a capital do Kurtumi, um dos 5 lugares mais notoriamente poluídos do planeta. Os habitantes locais que nadam e pescam no rio sofrem de várias doenças e têm diarreia crônica, coceira intensa, pele pálida e até amarelecimento dos globos oculares, tornando a água aqui mais do que mortal. E você, iria se arriscar e dar um mergulho em qualquer uma das águas do vídeo? Quero saber se você é sensato nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.